Olá, eu sou o professor Marcelo Públio. Eu vou trabalhar o tema cultura como estratégia de comunicação. Bom, em primeiro lugar, o que eu poderia falar sobre esse tema? Cultura como estratégia de comunicação. Bom, é simples. Para existir uma boa comunicação, tem que existir cultura. Acho que isso ficou meio óbvio demais. Então eu pensei novamente e reestruturei a frase. Para fazer uma boa comunicação, tem que ter cultura. Faz sentido, mas continua óbvio. E por falar em óbvio, eu lembrei de um grande sujeito chamado Bill Bernbach, o B da DDB. O sujeito foi um dos grandes ícones da comunicação publicitária. Ele criava um encantamento, ele criava a sedução da propaganda. E é dele uma frase muito conhecida que diz o seguinte: não há nada mais medíocre em comunicação do que dizer o que todo mundo sabe de uma maneira óbvia. Se você quer anunciar um produto, encante o seu consumidor. Crie uma aura de sedução. Vá muito além de apresentar as características do produto. Apresente os problemas que ele poderá solucionar. Apresente o encantamento, apresente o clima. Seduza. Bom, voltando ao nosso tema cultura, vamos tentar ser menos óbvios. Aí, eu pego a sugestão do livro Redação Publicitária, A Prática na Prática, do Zeca Martins. Ele diz para você pegar cada um dos elementos onde você vai criar e quebrar as palavras. Tente identificar os detalhes das palavras. Vamos pegar a palavra cultura. A palavra cultura não é apenas apresentar cara de conteúdo. A melhor maneira de entender as palavras é usar o dicionário, o chamado pai dos burros. Se o dicionário é o pai dos burros, o que é a Wikipédia? Bom, deixa essa dúvida para lá. Pegando aquele pequeno dicionário Aurélio, aquele de bolso mesmo, a gente vê que cultura é o ato, o efeito ou modo de cultivar, relativo à agricultura. Curioso? Cultura pode ser o complexo dos padrões de comportamento das crenças, das instituições e de outros valores transmitidos coletivamente e típicos de uma sociedade, civilização. Vamos procurar outra fonte. Como todas as pessoas fazem, vamos pesquisar no Google. É certo pesquisar no Google? Não digo que seja a melhor opção, mas todo mundo vai pesquisar no Google. Então você, como um bom publicitário, também tem que fazer isso. Vamos à Wikipédia. Na Wikipédia, a gente tem diversas definições para o termo cultura. E eu continuo ansioso para tentar encontrar uma boa definição. No final do texto, eu encontro que dois sujeitos pesquisaram muito sobre cultura e encontraram pelo menos 167 definições diferentes para o termo cultura. Bom, se eles pesquisaram a respeito e descobriram que tem tantas definições, quem sou eu para tentar encontrar uma definição mais precisa? Mas logo no início, a Wikipédia apresenta que cultura deriva do latim colere, que significa colher ou cultivar. Depois ele apresenta uma definição bem interessante de um sujeito chamado Edward B. Taylor. Ele diz que cultura é todo o complexo que inclui conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e aptidões adquiridos pelo homem como um membro da sociedade. É uma definição bastante interessante. A Wikipédia também apresenta outras definições como essas apresentadas aqui, mas vamos nos ater a um estudo de etimologia. Por que etimologia? Porque geralmente as palavras guardam dentro de si o seu sentido original. Quem sugere isso para a gente é o próprio Zeca Martins no livro Redação Publicitária Prática na Prática. Analisando o sentido etimológico da palavra cultura, a gente percebe que ela deriva do latim colere, quer dizer, colher. Mas não é simplesmente cultura é colher. Cultura envolve muito mais do que colher. Envolve, para qualquer um que seja minimamente letrado na arte da agricultura, envolve a preparação do terreno, a escolha do terreno, a irrigação, a escolha das sementes, a espera do tempo ideal para o plantio, a espera do crescimento e depois você vai fazer a colheita e compartilhar os resultados. Todo esse efeito, toda essa procura, todo esse tempo, leva um tempo de amadurecimento. Isso me leva a concluir que, para ter cultura, precisa do mínimo tempo de amadurecimento. Mas, será que a gente tem tempo hoje para isso? A tecnologia está fazendo com que o nosso tempo se torne cada vez mais escasso.
não dá tempo para muita coisa. A cada momento, a gente tem uma tecnologia nova que nos ajuda a diminuir o tempo para realizar alguma coisa. E cada vez reclamamos de menos tempo disponível para fazer as coisas. Digamos que cada nova tecnologia, ela surge para resolver problemas que antes não existiam com essas próprias tecnologias. Um sujeito chamado Ralph Waldo Emerson, um poeta e filósofo americano da virada do século, dizia que quando patinamos no gelo fino, a nossa segurança está na velocidade. Mas, como a gente acabou de ver, cultura exige tempo. E tempo é um negócio que a gente não tem. Por falar nisso, uma pequena divagação. Voltando à palavra etimologia, analisando a palavra cultura, a gente percebeu que cultura vem de colere, que quer dizer colher. Mas e a palavra propaganda? Qual a origem da palavra propaganda? A propaganda veio da igreja, do Congregatio Propaganda Fide, quer dizer, a congregação para a propagação da fé. Propaganda queria dizer propagação, mas ela vem do latim pangere, e pangere quer dizer plantar. E plantar não envolve simplesmente o plantio, mas a preparação da terra, o plantio e a colheita. Ou seja, existe uma intrínseca relação entre a palavra cultura e a palavra propaganda. O que fazer com isso? Não sei, é apenas uma divagação. Voltando à nossa associação. Vamos associar a palavra cultura com conhecimento. No sentido geral, cultura de uma pessoa envolve o conhecimento que essa pessoa tem. Isso quer dizer que nós estamos na era do conhecimento hoje. Como assim era do conhecimento? A gente pode dizer que existem milhões de dados viajando na velocidade próxima da luz, na internet. Bom, próxima da luz nem tanto, depende da sua conexão. Mas que existem milhões de dados à nossa disposição, isso existe. Milhões de dados é cultura? Vamos pensar a respeito. Voltando a estudar etimologia, vamos ver o sentido das palavras. Dado não é a mesma coisa que informação, e informação não é a mesma coisa que conhecimento. E pela nossa associação, podemos dizer que conhecimento e cultura têm uma relação estreita. Então vamos analisar dado, informação e conhecimento. Dado, segundo o dicionário Oxford, representa um fato ou estatística coletada para estudo ou análise. Ele deriva do latim datum, que nada mais é do que algo que foi dado. Ou seja, a internet está cheia de dados, não de informações. A informação representa os fatos que são aprendidos a partir de um dado. Ou seja, quando você entende alguma coisa, esse dado passa a ser uma informação. Conhecimento é o último estágio da evolução da informação. Trata-se dos fatos, informações e habilidades adquiridos por uma pessoa através da experiência ou educação. O conhecimento se dá principalmente através da experiência e da interação. E outra coisa, depois que eu comecei a lecionar, eu descobri que a gente aprende muito mais ensinando. E encontrei essa frase do Paulo Freire: quem ensina, aprende a ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. A gente aprende muito ensinando, compartilhando. Dessa forma, eu posso dizer que a internet não é uma rede de conhecimentos, mas é uma rede de dados, que tem pessoas nas pontas. Quando você lê esses dados, eles tornam-se informação. E quando você entende esses dados e compartilha, ele passa a ser conhecimento e, dessa forma, cultura. Como vimos, para conseguir cultura leva tempo. Entretanto, nós vivemos num mundo em que temos a falsa sensação de que sabemos tudo. Mas tudo que a gente sabe está na nossa cabeça ou está no Google? Dá para a gente escrever no Google, dá para saber qualquer coisa. E sobre qualquer coisa podemos aprender. Mas essas coisas, para entrarem na nossa cabeça, levam tempo. A principal maneira de aprender alguma coisa é através da leitura. E a leitura leva a um processamento das informações. Infelizmente, ainda não temos uma entrada USB na nossa cabeça que poderia ser transferido todos esses dados que se encontram na internet para a nossa cabeça. Pode ser que em pouco tempo a gente tenha essa forma de acesso. O que vale é o processamento desses dados e não simplesmente a inserção deles na nossa cabeça. Disso, Schopenhauer, já no século retrasado, dizia alguma coisa. A mais rica biblioteca, quando desorganizada, não é tão proveitosa quanto uma bastante modesta, mas bem ordenada.
Uma grande quantidade de conhecimento tem menos valor que uma quantidade limitada que, no entanto, foi devidamente assimilada. Ou seja, não se preocupe em não saber tudo, mas se preocupe em saber bem algumas coisas. Mas o que o mercado exige de mim? Voltando para o livro do Zeca Martins, Redação Publicitária Prática na Prática, a gente percebe logo nas primeiras partes um pequeno anúncio classificado sobre o perfil do publicitário. Quer dizer, procura-se alguém educado, instruído, insaciável, versátil, criativo, atento, carinhoso, atlético, experiente, gentil, paciente, absurdamente paciente, genial, brilhante, bem relacionado, bem aparentado, na aparência e nos parentes, que escreva muito bem, erudito no conteúdo, popular na expressão, que conheça culinária, música barroca, cinema, filosofia, elementos de ciências, moda, samba, sertanejo, rock and roll, artes eróticas, sacra, política, psicologia social, esportes e mais um milhão de coisas interessantes e diferentes, além de rádio, televisão, jornal, revista, outdoor, internet e elementos de produção gráfica e eletrônica. Procura-se alguém que sonhe em trabalhar pouco, mas se submeta a trabalhar muito, e que aceite todos os dias o implacável desafio do papel em branco. Conhece alguém assim? Doce utopia. Não adianta. Ninguém sabe tudo. É impossível saber tudo. Isso já dizia o Pierre Levy. Ele diz que ninguém sabe tudo. Todos sabem alguma coisa. Todo saber está na humanidade. Não existe nenhum reservatório de conhecimento transcendente. O saber não é nada além do que as pessoas sabem. Dessa forma, é fácil entender que é impossível saber tudo. O importante não é isso. Não precisa saber tudo. O importante é que você saiba aprender. É isso que o mercado vai exigir de você. E como? Se vira, meu. Quem já está no 5º ano de publicidade, tá, eu sei, publicidade só tem 4 anos. Então, 5º ano quer dizer no mercado. Ou quem está no 4º ano realizando projeto experimental, deve estar sentindo isso na pele. Mas como aprender a aprender? Simples. O Justin Garden, no livro O Mundo de Sofia, indica que para existir ciência, tem que existir curiosidade. Ou seja, encantamento. Você tem que se encantar com as coisas. Qualquer coisa que você vê, você tem que ser curioso, tentar ir atrás, descobrir como funciona. Isso leva ao aprendizado. A única coisa que precisamos para nos tornarmos bons filósofos e dessa forma bons cientistas é a capacidade de nos admirarmos com as coisas. Encantamento não é procurar respostas certas, mas buscar as perguntas certas. Mas quais são as perguntas certas? Sinceramente, eu não sei. Então, comece pelas perguntas erradas. Como fazer isso? Bom, você, como um bom publicitário, deve saber fazer um brainstorm. Então, faça um brainstorm e elenque todas as perguntas relativas a um determinado problema. Como? Toda vez que aparece um novo problema, ou seja, um novo anunciante, um novo objeto de pesquisa ou qualquer coisa que surja na sua vida, você tem 2 oportunidades para aprender a aprender. Ou você poderia saber mais sobre o mercado de atuação do seu anunciante, ou você pode aproveitar e pesquisar mais sobre alguma parte da sua área de atuação que você não conhece bem. Por exemplo, se você encara um cliente do tipo uma empresa de tecnologia, de computação, você começa a pesquisar como as pessoas usam o computador, em que momento eles usam o computador, que tipo de pessoas está usando o computador, como as pessoas mais velhas usam o computador, como as pessoas mais novas usam o computador. As pessoas querem usar computador, elas precisam usar computador, elas se sentem bem, elas chamam o computador de computador, elas usam tecnologia digital em outros lugares, outros aparelhos, como elas se comportam a cada momento. Como as pessoas das classes sociais C, D, A, B, sexo masculino, sexo feminino, crianças, adultos. Essas curiosidades podem surgir na sua cabeça. Anote todas elas e veja quais são as mais relevantes para você pesquisar sobre o seu anunciante. Outra forma, como anunciar na internet, como anunciar na televisão digital, como anunciar na rádio digital. São dúvidas relativas à sua área de atuação. Você pode pesquisar um pouco mais sobre elas. Enfim, cultura equivale a conhecimento. Conhecimento é importante para a comunicação. Para buscar conhecimento, é importante ter encantamento e curiosidade. Se não sabe as perguntas certas, comece pelas perguntas erradas. Não tenha medo de errar.
Ninguém sabe tudo e ninguém nasce sabendo. Toda cultura exige tempo. Algumas dicas. Mantenha sua curiosidade aguçada. Sempre que possível, experimente novas culturas. Ou seja, é a técnica do imprint. Não sei se você já percebeu, toda vez que você entra numa cidade nova, você percebe o sotaque. Depois de um tempo, você vai se acostumar com o sotaque. Daí você não percebe tanto as diferenças culturais. Leia bastante livros, principalmente aqueles que não são da sua área. Não seja muito crítico. Não tenha medo de pôr as suas ideias à prova. Os grandes cientistas sempre conflitavam as suas ideias. Toda vez que você cria uma nova campanha, teste ela. Mostre para qualquer pessoa, principalmente as pessoas que não são de publicidade, e veja qual resultado você consegue transferir a elas. Valorize o conhecimento dos seus professores. Saiba que também há muita cultura offline. E não se esqueça que cultura exige um tempo de amadurecimento. Meu nome é Marcelo Abelio Público, professor de propaganda, criação publicitária e planejamento estratégico. E se você quiser saber mais, acesse o blog campanhadepropaganda.com.br ou me siga no Twitter, mpublio. Um abraço e boa cultura para vocês.